A2. Tá corrigida a 1 e a 2? Mesmo assim, eu vou colocar a correção no aplicativo para vocês pegarem lá, mas eu coloquei a imagem aí que você podia ter corrigido a sua apostila e deixado certinho, tá? Aqui eu vou construir junto com vocês para vocês verem como é importante a necessidade da régua pra gente tá montando esses triângulos aí de cada um das malhas que ele pede. No primeiro, ele pede 2 triângulos diferentes com 3 lados da mesma medida. Eu vou fazer de caneta, porque eu já fiz de lápis, eu já olhei onde que eu consigo fazer, e eu vou assar de caneta para você conseguir enxergar melhor aqui no vídeo. Nesse primeiro, é como a Tistela falou, dá para fazer sem a régua? Dá, nesse primeiro dá. Por quê? Porque eu tenho as bolinhas que vão guiar o meu caminho. Então, ó, eu começo a vértice em uma bolinha. Então, ó, vou descer, por exemplo, ó, 1, 2, 3, 4 bolinhas. Vou andar 1, 2, 3, 4 bolinhas. E vou descer 1, 2, 3, 4 bolinhas. Tá vendo? Ele ficou com os lados exatamente, eu tinha até feito um risquinho aqui, tá errado, né? Eu apaguei. Da mesma medida. E o outro, Tistela, a única coisa do outro, pessoal, é que você vai fazer com um tamanho diferente, mas também você vai usar o mesmo critério. Eu vou fazer com a régua pra ficar mais bonitinho o meu aqui. Então, ó, vamos fazer que eu comece aqui, eu vou usar as bolinhas pra passar aí, tá? Então, por exemplo, aqui, eu vou fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Meu Deus, que gigantão! Mesma coisa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E vou descer 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Usei as bolinhas, nem usei a régua lá, ó. Se você colocar a régua, você vai ver que a medida é a mesma. Gente, régua a gente começa sempre a usar no risquinho do zero, tá? Então, ó, você coloca o risquinho do zero lá na vértice, deu 6 centímetros, ó, acabou no 6. Se eu for medir aqui, ó, também vai dar a mesma medida. E aqui também vai dar a mesma medida, certo? Então, a gente dá pra usar as bolinhas como uma medida aí, esse dá. Já o de baixo, não vai dar. O de baixo, você vai precisar da régua pra fazer, tá? O qual a Tistela sempre faz quando a gente fala com 2 lados com a mesma medida e uma medida tem que ser diferente. O chapéu de bruxa. Chapéu de bruxa pra mim é perfeito, porque ele fica com 2 lados da mesma medida, ó. Faço ele bem altão. Chapéu de aniversário, o cone pra guardar para colocar sorvete. Que gostoso, né? Olha lá, fiz ele com 2 medidas do mesmo tamanho. E aqui embaixo, menorzinho, ó. A medida ficou diferente, tá vendo? Então, eu consigo fazer um triângulo em que 2 medidas iguais, uma medida diferente. Certo, pessoal? Poderia ser esses dois abertos desde que você use a régua e você meça e veja que uma medida vai ficar diferente. Aqui, eu também fiz mais ou menos no chapéu de bruxa, só que esse chapéu de bruxa que eu fiz, ele ficou deitadinho, tá? Foi a única diferença aí, ó, aqui, aqui e aqui. Então, ele ficou cada um com uma medida, ficou esses 2 lados iguais, esse aqui com uma medida diferente. Certo, pessoal? Meçam, a régua vai ajudar muito. Esse daqui é onde é um pouquinho, eu acho assim, um pouquinho mais confuso. O que vocês estão vendo atrás é o de trás que eu usei a canetinha. Tá errado, Tistela, usar a canetinha, mas só pra você conseguir enxergar.
esse daqui você tem que fazer 2 triângulos diferentes que tenham cada lado do mesmo tamanho, tá? Então, você vai precisar da régua. Você vai precisar da régua. Ó, eu vou fazer um aqui. Aqui eu vou fazer o meu eu vou usar uma medida. Usei 4,5 centímetros. Aí, eu vou abrir aqui na lateral. Vou usar outra medida, tá? E olha, veja como a abertura aqui ficou muito maior, ó. Ó. Então, ficou cada um em uma medida, certo? Essa tá com 4,5, essa aqui tá com 4, e essa daqui, vamos medir, tá com 7, viu? Vou fazer um outro aqui, ó, vou fazer um magrelinho aqui, ó. Ó, esse aqui também, tô fazendo com 4 centímetros, aqui eu vou fazer com 2, e aqui vai ficar com 5,5. Olha lá, ó. Veja, cada um ficou com uma medida diferente. Esses triângulos, eles recebem nome diferente. Então, esse triângulo aqui, que tem os 3 lados da mesma medida, recebe o nome. Esse daqui, que tem 2 lados da mesma medida e uma com medida diferente, tem um nome. E esse daqui, que tem 3 lados diferentes, recebe outro nome. Quadrinho azul, só que em vez de falar nesse quadrinho azul aí com vocês, eu vou usar a minha folhinha aqui, que eu já desenhei os triângulos e vai ficar mais fácil de você conseguir entender. Então, essa folhinha aqui tem que ficar na memória, tá? Essa folhinha ajuda muito em classificação de triângulo para você entender. Então, olhem ela aí, fiz bonitinha, fiz colorida, para você conseguir entender os nomes e quando eles são usados. Eu coloquei até as medidas do triângulo que eu fiz com a minha régua. Classificação de triângulo. O primeiro triângulo que nós desenhamos aí, que eles tinham os 3 lados do mesmo tamanho, ele é chamado de equilátero, tá? Que equivale, que tem a mesma medida, que é igual, né? Eu fiz um aqui, ó, tem 8 centímetros o meu, ó, 8 centímetros aqui, 8 centímetros aqui, 8 centímetros aqui. Se ele tem os lados exatamente do mesmo tamanho... Esqueci de ligar minha luz. Vou ligar. Vou ligar agora. Ajuda? Ajudou muito, Tistela. Se ele tem os lados com o mesmo tamanho, ele é chamado de equilátero. Como assim o mesmo tamanho? A gente brinca que ele tem de A a B, ó, vou até marcar aqui pra você. A medida de A a B é igual à medida de B até C e é igual à medida de C a A. Tá vendo? Então, daqui a aqui, daqui a aqui, daqui a aqui, é tudo igual. A gente usa o sinal igual da continha, viu? O segundo que vocês fizeram, segundo aí do exercício B, que tinha do chapéu de bruxa, o cone aí, como é que era? Era para fazer 2 lados com a mesma medida e um com medida diferente. Eu medi para fazer o meu, então eu tenho 8 centímetros de A a B e 8 centímetros de A a C. Mas de B a C eu tenho 5 centímetros. Então, uma das medidas é diferente. Então, a medida de A a B é diferente. Eu uso esse sinal aqui para marcar diferente da medida de B a C, tá? E a medida de B a C é diferente da medida de C a A, tá? Mas de A a D e de A a C, ó, A a B é igual
de A a C. Eu tenho a mesma medida de A a B e de B a C, só que aqui embaixo a medida é diferente. Já o triângulo do exercício C, que você tinha que colocar aí três linhas, cada uma numa medida, cada lado diferente um do outro, é chamado de escaleno. Esse tipo de triângulo é chamado de triângulo escaleno. E eu fiz o meu cada um de uma medida. Veja, A a B tem 4 centímetros. De B a C, 6 centímetros. De C a A, 9 centímetros. Então, cada um deles tem uma medida completamente diferente da outra. Então, ó, de A a B é diferente, de B a C, que é diferente de C a A. E não tem nenhuma medida igual. Não tem nenhuma medida igual. Então, vamos retornar? Vamos lembrar? Equiláteros, 3 lados do mesmo tamanho, com a mesma medida. Isósceles, 2 lados com a mesma medida e um lado com a medida diferente aí, tá? E o último, escaleno. No escaleno, a gente tem 3 lados com medidas diferentes. Não se esqueçam disso. A gente vai usar isso em atividades, vocês vão se lembrar disso. No 5º ano, a tia Leila vai voltar e vai falar de novo, só que ela vai começar a trabalhar com vocês as medidinhas aqui, ó, entre os ângulos do triângulo. Então, é bom a gente já colocar uma caixinha de memória aí, esses 3 triângulos e o nome de cada um deles. Tudo bem, pessoal? Agora, eu quero que você, do mesmo jeito que eu fiz aqui, eu quero que você também faça aí, coloque num lugar de destaque para você não esquecer, para você lembrar sempre dessa classificação. Coloque os 3 triângulos aí. E agora vocês vão voltar lá no exercício 3. Tá vendo o exercício 3? Vamos colocar o nome aí? Vamos colocar o nome? E aí? Esse primeiro aí, como ele chama? Como chama esse triângulo aqui que nós fizemos? Ah, Estela, eu já sei que ele chama equilátero. Olha como é que escreve equilátero, hein? Coloque aí no cantinho. Equilátero. Coloque aí no cantinho, não esqueça do acento. Pra você não esquecer. Ah, e o B? E aí, como é que chama esse B aqui? Que é o famoso chapéu de bruxa que a Titela tanto fala. Ai, chama isósceles. Escreve aí no cantinho que ele chama isósceles para você não esquecer. E o último, que cada um tinha uma medida. A gente pode colocar o nome num cantinho. E aí, o nome dele é escaleno. Pronto! E aí, galerinha? Foi legal estudar triângulo hoje? Foi legal ver triângulo? Ó, o quadro azul aí, ó. Igualzinho a Estela falou. Os 3 lados com a mesma medida, nesse caso se chama equilátero. 2 lados da mesma medida, nesse caso se chama isósceles. E os 3 lados com medidas diferentes se chama escaleno. Ok? Terminamos por hoje. Olha a mão da Estela de mexer com canetinha. Terminamos por hoje. Próxima aula a gente continua vendo o triângulo. Eu sei que vídeo cansa, que vocês ficam cansados de fazer, então vou começar a fazer mais rapidinho aí, para vocês aprenderem e não se cansarem de ouvir minha voz. Certo, meus amores? Beijinho, fica com Deus, até amanhã.